Fique por dentro dos bastidores da ClearSale. Esse é o Acast, o podcast da cultura da ClearSale. Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Acast. Aqui vamos compartilhar os bastidores do dia a dia da ClearSale e como é fazer parte de uma das empresas mais amadas por seus colaboradores do Brasil. Eu me chamo Henrique Martins, eu sou head de fraude empresarial e vou ser o host do episódio de hoje, que vai explicar como é trabalhar com inovação aqui na ClearSale. Para quem já conhece a ClearSale, sabe que inovação está no nosso DNA, mas afinal, o que de fato faz uma empresa ser considerada como inovadora? Então vamos lá, para me ajudar a explicar esse assunto para vocês, conto com a presença do José Manzoli, gerente de desenvolvimento aqui na ClearSale. Seja bem-vindo, Manza. Opa, obrigado pela recepção. Boa tarde a todos aí. Para explicar melhor por que estamos falando sobre esse assunto, acho que é legal apresentar o que cuidamos dentro da ClearSale e a sua ligação com a inovação. A ClearSale ela é líder de antifraude no mercado, tanto no e-commerce quanto no segmento financeiro, telecom, entre outros. E eu estou aqui fazendo parte, representando o Explore, que é uma área que cuida de processos inovativos como se fosse uma incubadora de startups dentro da ClearSale. E a gente está aqui também com o Manza, que representa o ID Lab. E aí, Manza, você pode contar um pouquinho do que é o ID Lab na ClearSale? Legal, Henrique. Muito bom saber sobre o Explore aí. E, bom, o ID Lab ele nasceu a intenção de trabalhar na parte de identificação. Então, a gente chamou ele de um laboratório de identificação. Hoje a gente atua um pouco na parte de biometria. E aí, biometria, você envolve ali biometria facial, biometria de documentos, documentoscopia. E toda a parte também de análise de identificação de uma pessoa. Aí envolve, por exemplo, um onboarding digital, um background check e esse tipo de coisa. Então, assim, quando você precisa contar, por exemplo, com um onboarding de um banco digital ou coisa do tipo, você talvez pode estar passando por alguns processos da ClearSale nesse onboarding. E aí o ID Lab nasceu para ClearSale entrar nesse mundo, porque antes ela estava bem no mundo transacional ali, e agora ela vai entrar também aí nesse mundo que o pessoal chama de apply to something, né? Quando você vai aplicar para um crédito, aplicar para uma compra, aplicar para alguma coisa, por exemplo, num e-commerce. Você vai fazer uma compra, existe lá uma identificação anterior à transação, né? Para provar que você é você mesmo que está fazendo a compra, porque hoje, como com a pandemia, trouxe essa digitalização enorme das coisas, né? E a fraude também, ela viu um grande campo para entrar ali. Então a gente tem que usar ali, sei lá, todas as formas de tentativa de identificação de uma fraude, não só na transação, tanto na identificação anterior e também até posterior da análise da transacional. É isso, acho que eu consegui explicar um pouquinho. Que legal. E é legal porque a gente que acessa o banco até passa mais segurança quando a gente tem um protocolo de segurança, porque a gente passa por aquilo, mas evita que o fraudador consiga passar por aquilo também, né? Muito legal, Manza. Acho que também é bacana explicarmos o que consideramos como significado da palavra inovação e o que observamos disso tanto como ideia quanto a observar na prática. Acredito que a partir disso conseguimos entender melhor o que realmente faz uma empresa ser considerada inovadora. Para você, Manza, o que você considera que torna uma empresa inovadora? Assim, eu acho que para uma empresa se tornar inovadora não é um clique ali, né? Pô, agora a gente vai inovar. A inovação ela tem raiz acho que na liberdade, né? Então, se você der liberdade para as pessoas usarem ali a inteligência que elas trazem para a empresa e não dizer o que elas têm que fazer, você cria um terreno fértil para as pessoas inovarem, né? Então, tipo, para mim, assim, o que é inovação? Não é, sei lá, você criar um foguete do SpaceX, né? É também, né? É uma puta inovação, mas... Inovação é você resolver problemas de uma forma diferente das soluções que existem hoje, né? Trazendo, sei lá, uma velocidade maior, uma resolução mais simples de algum problema, né? Que é, por exemplo, você pega lá o exemplo da Uber lá, né? A gente tinha táxi antigamente. A Uber veio e resolveu de outra forma e que todo mundo adorou. Isso foi uma inovação, né? Mas ela já vinha... ela veio no mercado que já existia uma solução. Então, assim, se você dá terreno, se você dá liberdade para as pessoas e fala, cara, eu te trouxe aqui para você usar o seu cérebro, eu confio no seu trabalho e dá espaço para as pessoas acertarem e errarem, eu acho que você cria um terreno fértil para inovação. E aí elas vão acontecendo ali conforme as pessoas vão encontrando problemas para resolver. Eu acho legal isso que você traz do Uber, porque isso traz à tona um conceito que eu gosto bastante, que é
A inovação normalmente surge quando você liga duas ideias que nunca tinham se encontrado antes. Né? A questão da mobilidade com a questão do aplicativo, ninguém antes nunca ligou de uma forma tão eficiente como o Uber conseguiu, e conseguiu então até categorizar todo um conceito de uberização dos serviços que começou ali um pouquinho a partir dele. Acaba virando verbo, né, cara? Acaba virando verbo, né? Tipo leite moça. Eu gosto de pensar também, que você falou, que a inovação não está lá só no foguete, mas está no nosso dia a dia, na forma diferente de fazer o nosso trabalho, ou o trabalho que às vezes está nesse meio, e a gente consegue automatizar um processo que cria uma otimização, que cria alguma coisa diferente que nunca foi feito antes. Eu gosto muito de pensar nessa forma porque torna possível a inovação no nosso dia a dia, e inovação não é aquele bicho de 7 cabeças, né? É o que a gente faz no dia a dia muitas vezes, dado um conceito e um cenário propício para isso, como você disse, de liberdade com pessoas boas juntos. Levando em consideração que inovações ajudam a melhorar o desempenho no trabalho e otimizar o atingimento de bons resultados, trazendo diversos benefícios, seja para o profissional em si como para a empresa num todo, de que maneira as empresas podem inovar no ambiente de trabalho? Queria saber também a sua visão e dicas com relação a isso, que também trabalha com inovações no seu dia a dia. Eu acho que é um pouco ligado àquilo que a gente acabou de conversar, né? Você tem que dar terreno para as pessoas ali, né? Então, as pessoas têm que ter liberdade ali de testar e errar rápido, né? Você traz uma proposta, você avalia ela, faz, sei lá, coloca um teste AB ali, vou tentar melhorar um negócio aqui, vou colocar para 1% das pessoas que eu tenho rodando aqui, vou ver o que acontece, vamos fazer um teste AB ali. Eu tenho alguns exemplos de lugares que eu já trabalhei que eram contrários à inovação, né? Que as pessoas não tinham essa liberdade. Então, se você errasse, você era culpado por algum motivo, por alguma coisa, e aquilo ficava um horror. Então, ninguém arriscava nada ali. Então, nada saía ali, nada se criava, né? Então, assim, se as empresas mudarem esse mindset de que a gente pode errar e que tá tudo bem errar, desde que dadas as proporções, né? Eu não vou, chegar num Itaú da vida e errar um empréstimo para 1 milhão de pessoas, né? Eu vou falir o banco, né? Não vai rolar. Mas dadas as proporções, se você der esse terreno para as pessoas ali utilizarem a cabeça delas, errar e ver se deu certo, se não deu certo, mas a inovação ela vai acontecer e você nem vai perceber de onde veio, né? Às vezes vem várias pessoas trabalhando junto ali e acontece um negócio e fala, mas de onde surgiu isso? Sei lá, cara, surgiu. Isso que é legal. Eu gosto muito do que você fala da liberdade, e eu lembro muito de um termo que a Clearsale ela tem há muito tempo, que é liberdade com responsabilidade. Você tem pessoas altamente capazes, num cenário altamente com liberdade, e com pessoas altamente responsáveis. Então, como você disse no teste do tipo, não vou testar algo que vai causar um grande prejuízo, mas eu vou testar aqui, deu certo, não deu, vou testar aqui. E você não ter essa cultura de feedback negativo ao teste. Principalmente teste controlado, que ajuda bastante, ajuda muito as pessoas se sentirem à vontade de brincar. Tem um professor meu de piano que ele disse que brincar é o cenário que você mais vai aprender e mais vai criar. E é um conceito que a gente esquece depois de criança, porque parece que não é mais, que brincadeira é algo infantil, que é algo prejudicial. Mas quando na verdade brincar é fazer algo diferente todo dia, um pouquinho diferente, e tentando achar o melhor caminho para conseguir fazer Legal esse conceito aquilo. aí, eu nunca tinha escutado. Eu adoro isso. É muito legal mesmo. Nos leva para esse lugar, né? Eu acho muito bom. Porque assim, traz a paixão, né? Pra traz mesa. a paixão, porque você tá brincando sim, por uma coisa que você tá apaixonado, né? E aí, quando você traz a paixão pra mesa, as ideias vão florescendo muito rápido, assim. Isso é legal mesmo, muito legal esse conceito. Acredito que muitas pessoas devem pensar que se trata de algo muito complexo e demorável de se implantar em uma empresa, mas também pode ser realizada ou ser iniciada de uma maneira muito simples. Com base nisso, por que você acredita que a Clearsale é inovadora, mesmo nos pequenos detalhes? Eu gosto bastante de dizer que quando eu vim para a Clearsale, eu encontrei um terreno onde eu posso ter confiança naquilo que eu estou dizendo, naquilo que as pessoas estão fazendo. Manja? A gente tem aquela confiança de que se a gente vai errar em algum momento, as pessoas não vão criar um monstro em cima disso, manja? Então, tipo, é aquela parceria, aquela confiança de que as pessoas acreditam no seu trabalho.
E isso traz muita tranquilidade, né? Você consegue ter a cabeça no lugar ali, tá tranquilo no que você tá fazendo no dia a dia. E aí, cara, pô, você tá numa discussão simples, aleatória, que nem é da sua área, por exemplo, conversando com alguém, assim, que tem, sei lá, a gente tá no digital, mas beleza, estamos tomando um café virtual, vai. E a gente está conversando aleatório sobre algum ponto e as pessoas trazem algum problema, a gente começa a discutir sobre aquele problema e de repente sai alguma coisa ali. E a gente tem a liberdade de chegar e propor aquilo. Bom, galera, a gente estava conversando lá no café, não sei o que, surgiu essa ideia, vamos pôr para rodar, vamos ver o que vai acontecer, traz mais pessoas, traz mais opiniões e a galera se engaja. E eu vejo isso muito acontecendo na Clear, né? Isso é muito legal. Eu faço até propaganda quando eu vou entrevistar alguém sobre isso, né? Porque é uma cultura muito legal que a ClearSale tem. Que, assim, é difícil de encontrar no mercado. É óbvio que existe, a gente não pode falar que a gente é único, que é unicórnio, né? Não é bem por aí. Mas a gente tem essa cultura, o que é muito, muito legal, que você não encontra tão fácil no mercado assim. Então, isso traz a liberdade para a gente resolver problemas de forma diferente, que é o terreno que você vai trazer inovações ali, né? Você planta a sementinha para nascer o negócio. Isso é muito legal porque tem vários conceitos, né? Mas um dos que eu gosto bastante, que eu trocava com o Cafu do Internacional, todas as pessoas são como pontos e tem vínculos entre elas que vão ligando informação. A questão é, quando você está num ponto que consegue se comunicar com facilidade com várias pessoas, você tem acesso a informações que você não tinha antes. Isso facilita o encontro de duas ideias que nunca tinham se encontrado. Isso é muito louco. E a gente acabou de falar que a inovação se dá quando duas ideias que não tinham se encontrado se encontram. Então você tem um ambiente onde você tem facilidade de falar e ser ouvido e ter essa conexão com as pessoas, com facilidade de comunicação, é um ambiente que no final vai promover a inovação, porque você vai ter mais pontos de contato diferentes daquilo que você tinha. Tanto na diversidade, quanto na troca do dia a dia, quanto entre várias outras questões que a gente tem. É muito do que você falou. Existe um cenário propício à inovação, e eu acredito muito também, eu sou fã também nesse caso, que a ClearSale tem um ambiente propício para fazer isso. Que assim, é muito louco, né? Eu já participei de algumas hackathons na minha vida, assim. E um dos pontos da hackathon é você chegar e expor sua ideia na frente de uma galera. Então, por exemplo, teve uma hackathon que eu fiz, se eu não me engano, foi lá na PUC que eu participei. Acho que era PUC ou Poly, não lembro agora. Mas é uma dessas duas. E era um auditório, tinha 100 pessoas lá e a galera que tem ideia sobe aqui, pega o microfone e fala e vamos juntar. E de repente formava um grupo ali de 6 pessoas que nunca se viram, que tinham mais ou menos ali ideias convergentes daquele ponto e faziam um grupo e punha para rodar. E assim, isso só aconteceu por quê? Porque eu fui lá na frente falar, galera, eu tenho essa ideia e tal. E quando a gente tem essa cultura lá de conversar, de trocar ideia e tudo mais dentro do trabalho, que a gente não tá focado lá 24/7, robozinho, tem que entregar, essas coisas acontecem, né? Eu tô batendo um papo com alguém, e você fala, eu já pensei nisso também, mas você me complementou, não sei o quê, e aí as coisas vão acontecendo, isso é legal. Eu lembro que tem uma coisa aqui de referência, que é quando o Steve Jobs idealizou um centro lá que eles tinham da Apple, a ideia era que fosse um círculo e que as áreas se misturassem com pontos de saída que forçasse o cruzamento de o cara do financeiro trocou ideia com o cara do banco de dados no corredor e surgiu a inovação. De alguma forma, eu gosto de pensar nisso como se existisse sendo um movimento para tentar forçar essa troca, porque ele de alguma forma talvez tenha visto isso que a gente está falando aqui, um ambiente onde você cruza informações que nunca se cruzaram antes, que se cria o novo. Então, assim, que nem eu cheguei aqui, tava vendo algumas coisas ali na minha área e fui bater um papo com o RH. Galera, tá acontecendo tal coisa, eu tenho essa ideia, isso aqui. De repente surgiu um monte de gente que eu nunca tinha ouvido falar, que eu nem conhecia do RH, começaram a trocar ideia comigo. E a gente tá com um projetinho legal aí pra fazer de berçário ali no ID Lab. E surgiu assim, aleatório dessas conversas também. Eu fui lá me meter no RH, o RH falou, não, vem cá, vamos conversar. Super legal o que você tá trazendo, e se a gente complementar com isso, trazer isso, surgiu uma coisa que não sei de onde surgiu, mas surgiu da conversa, manja. E é difícil, né? Porque, por exemplo, em outros locais, se eu fosse, cara, por que você tá falando comigo da RH? Você é de tecnologia? Sai daqui, né? Fica no seu quadrado aí.
Acho que quando se trata de inovação, a primeira área relacionada que isso nos vem à cabeça é a área de tecnologia, mas a verdade é que praticamente toda a área pode trabalhar com inovação. Acho que um exemplo legal que você acaba de trazer é um pouco disso, né? Você tem mais algum exemplo que você traria de como que isso pode ser algo inovador, e seja qualquer for a área, tecnologia, entre outros? Assim, a gente tem um exemplo grande aqui dentro, né? A gente tem as T's. Dentro das T's, as pessoas trazem conhecimento de assuntos diversos, né? O pessoal tava falando esses dias de Naruto lá. Acho que eu falei o nome correto, acho que é aquele desenho lá que o pessoal vai me bater porque eu chamei de desenho, mas tudo bem. Desculpa aí, galera. Mas Então, assim, esse tipo de coisa pode ser considerado uma inovação, na minha opinião, tá? Você tem ali grupos de afinidades fazendo conversas durante 1 hora, que podem surgir coisas ali diferentes, né? E não é só a tecnologia que está ali, né? As T's é para a empresa inteira. Então envolve a galera do atendimento até o vice-presidente da empresa participa dessas T's, né? Então tá todo mundo junto ali. Para mim isso já é um ponto de inovação que tem dentro da ClearSale, que não envolve área, né? É a empresa toda. E aí isso também junta os pontos ali que você citou, né? Junta os pontos, junta a galera diferente e dali pode sair inovações para todas as áreas da empresa, indiferente de tecnologia ou não, né? É legal você trazer a T, porque eu gosto muito de quando o Pedro conta, né, como que surgiu a ideia das T's. No início da ClearSale, teve momentos bem difíceis, assim, profissionalmente falando. E ele, num momento de insight, assim, ele falou, gente, vamos todo mundo pra cá e vamos ter dinâmicas pessoais, vamos falar como a gente tá se sentindo, vamos extravasar. Eu gosto de pensar que lá, pelo que ele fala, se eu não me engano, foi nos anos 2005 a 2008, mais ou menos, eu gosto de pensar que foi ali que o Pedro, pioneiro como sempre foi, teve um insight de não separar nunca o profissional da pessoa. E que eu gosto de pensar que quanto mais à vontade, nessa questão de criança que a gente brincou aqui, quanto mais à vontade você se sente de expor sua opinião, de falar, de participar, de tentar, de errar, maior é o potencial criativo. Então talvez o Pedro, lá na época de 2005 a 2008, tenha tido um insight que promoveu uma das culturas mais inovadoras há muito tempo, que é quando você dá a liberdade, mas também faz com que você sinta você mesmo dentro do lugar, e quando você se sente à vontade, aí você vai conseguir ainda mais colocar pra fora, ouvir, se sentir bem. E isso é muito louco porque isso também promove a integração das pessoas, né? Você faz ali o team building, né? Você sai ali do seu círculo do dia a dia que você trabalha e conhece outras pessoas que têm afinidade com assuntos que você nem sabia e você acaba também, ganhando conhecimento de outras coisas, né? Eu tive uma experiência parecida com essa em outra empresa que eu trabalhei e a gente chamava de Tech Talks, né? Só que não era tech, né? A gente fazia, tinha conversas que a gente fazia de como fazer cerveja, né? E aí a gente fez cerveja e bebeu cerveja depois. E isso foi muito legal, né? A galera aprendeu a fazer cerveja, de repente já tinha gente querendo fazer produto de entrega de cerveja artesanal e tal, não sei o quê. E nasceu aleatório, assim, numa conversa dessa, né? E isso pra mim era inovador lá, na época, porque eu nunca tinha passado por isso, né? E continua sendo aqui pra mim, né? Inovador, na minha opinião. Eu conheço outras pessoas que trabalham em outras áreas, né? Em outros mercados. E você vê a pessoa chegando em casa, nossa, que dia, não sei o quê, meu Deus do céu. E aí eu termino meu dia, minha esposa brinca comigo, ela fala, você riu o dia inteiro no seu trabalho, você tá trabalhando mesmo? Você precisa trabalhar num lugar legal que nem eu tô trabalhando. Tem vaga aí, viu? Manza, muito obrigado pela participação nesse podcast. Espero que os ouvintes tenham gostado também de saber como é trabalhar com inovação e entendido melhor sobre o assunto. Cara, obrigado vocês aí pelo convite. Adoro bater papo assim, é muito legal. Você vai aprendendo um monte de coisa, né? Eu já aprendi umas 4, 5 coisas com você aqui hoje. Que bom, também aprendi. E é isso, galera. Obrigado aí pelo convite. Espero que tenha sido útil aí as coisas que a gente conversou. Fiquem ligados em nosso canal, pois nossa primeira temporada do OAcast está um sucesso. Fico por aqui e até a próxima.